Olá todo mundo, vou falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E, bom, hoje eu queria trocar com vocês uma ideia a respeito de maturidade e conhecimento, baseado em muitas mensagens, né, que vocês, ouvintes, me mandam no Instagram, principalmente, né, os ouvintes que estão ali na transição entre o colégio, né, o ensino médio, e a universidade. E claro, aproveitando o momento, se você gosta do meu canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe, né, de se inscrever no clube de membros aqui no canal. Uma das mensagens que eu mais recebo no meu Instagram é: Felipe, eu estou no final do terceiro ano indo para a faculdade, o que eu já tenho que começar a estudar para ir para a faculdade, para não pegar um baque inicial, ou até mesmo pessoas no primeiro e no segundo ano do ensino médio, querendo saber o que pode começar a estudar para aprofundar em física e matemática, tanto por uma questão de gosto próprio, certo? Interesse nas disciplinas, quanto por uma questão de que, quando eu estiver na universidade, eu quero que meu caminho seja mais facilitado. Se você é uma dessas pessoas, né, que está ali na transição ensino médio, universidade, ou está no ensino médio mesmo, né, e está afoito ali, né, está procurando materiais para estudar física e matemática a todo custo, esse vídeo é dedicado especificamente para você. Mas bom, o que eu acabo percebendo é que todo mundo que está nesse contexto, né, ou ensino médio, ou transição ensino médio universidade, e me pede nessas dicas de estudo, material para poder estudar, né, caminhos para poder aprender uma física, uma matemática mais sofisticada, uma coisa que eu percebo é que essas pessoas esperam que eu responda uma coisa completamente diferente da que eu sempre respondo. Certo? Sempre que alguém me pergunta isso, eu sempre respondo: não queime largada. De forma alguma eu estou julgando, né, o desejo de um aluno de ensino médio de querer aprofundar um pouquinho mais de física e matemática. Não é isso. Até porque é muito natural que, se você gosta de alguma área do conhecimento, você vai acabar procurando formas de se aprofundar naquilo. Isso é super normal. A questão é que sempre quando a gente vai procurar aprofundar em algum tema, principalmente matemática e física, normalmente as discussões elas são sempre no quesito de qual é a ementa que eu tenho que aprender, certo? O que eu tenho que estudar no quesito de conteúdo, e a gente deixa de lado um dos aspectos mais importantes, né, que a gente inclusive vai perceber na faculdade, que é a maturidade de conhecimento. Quando eu entrei na graduação em física, eu tinha dois pensamentos que acabaram se demonstrando incorretos. O primeiro deles é que eu achei que eu fosse terminar a graduação sabendo muita física e muita matemática. A questão é que quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe tantas coisas. Então acabou que eu terminei a graduação sem ter a percepção de que eu estava sabendo pra caramba. Mas isso é mais uma questão de percepção. E a segunda coisa que eu achava era que a principal coisa que o curso de física iria me transmitir ao longo dos anos era a formação acadêmica. Eram os conteúdos de mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, relatividade e por aí vai. Mas uma coisa que você vai percebendo ao longo da graduação é que muito mais importante do que o conhecimento que é passado para você é a maturidade que você ganha com esse conhecimento adquirido. Um exemplozinho básico que eu gosto de dar nessa situação é o seguinte: no meu segundo período eu fiz uma disciplina que é a disciplina Fundamentos de Mecânica, que é a análoga aí à Física 1, dependendo da universidade. Na UFMG, algumas engenharias veem Física 1 no primeiro período. Por conta disso, é tradicional que a disciplina de Fundamentos de Mecânica seja passada sem utilizar cálculo diferencial integral. Então, na disciplina de Fundamentos de Mecânica, você vai ter a ementa de mecânica do ensino médio, que é a ementa tradicional, com adição só de uma parte relacionada a rotações, mas é bem simples. E no caso, lá na UFMG, você vê com a álgebra de ensino médio. Quando a gente chega para fazer Fundamentos de Mecânica, a gente fica até um pouco indignado, porque a gente fala assim: poxa, eu estou fazendo uma disciplina que é a mesma ementa de mecânica do ensino médio, e tem a mesma matemática do ensino médio, e estritamente falando, sim, o meu fundamento de mecânica, que era a ementa do ensino médio com a matemática do ensino médio, era uma mecânica de ensino médio. Mas ser uma mecânica de ensino médio não significa que era uma mecânica para ensino médio. E existe uma grande diferença entre um curso de ensino médio e um curso para o ensino médio. E a grande diferença entre essas duas situações é exatamente a maturidade de conhecimento. Se vocês pegarem as provas que eu fiz de Fundamentos de Mecânica e for dar uma olhada nas questões, vocês vão ver que é tal qual que eu falei. É a mesma física que um aluno de ensino médio tem que ver na parte quando ele vai ver mecânica, e não precisa de nada de cálculo, usa só a matemática do ensino médio. E aí qual que é a percepção que aparece? Se eu der essa prova para um menino de ensino médio fazer, ele vai conseguir fazer isso de boa. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento da ementa necessária para entender aquilo. E adivinha o que acontece se você passar essas questões para um menino de ensino médio? Mesmo que a ementa do curso de Fundamentos de Mecânica que eu fiz fosse a mesma ementa do ensino médio, não significa que era uma aula para ensino médio. Você, como um aluno de Fundamentos de Mecânica, consegue fazer com a mesma ementa análises muito mais profundas, muito mais sofisticadas do que um aluno do ensino médio conseguiria fazer. Eu, inclusive, atestei isso com muita facilidade, particularmente para a mecânica. Por quê? Porque eu dei muita aula particular para ensino médio, né, enquanto eu estava na graduação, então eu sempre estava ali em contato com a mecânica vista pelo pessoal do ensino médio, mas eu também dei monitoria para um colégio, né, na parte do ensino médio, e também dei monitoria de fundamentos de mecânica na faculdade.
Então, assim, era muito evidente que, apesar da ementa ser a mesma, a profundidade das análises, a profundidade dos exercícios era muito diferente, certo? A diferença está exatamente na maturidade do conhecimento. Quanto mais tempo você tem de vivência com o conteúdo, quanto mais tempo você tem de vivência com o estudo, mais informações você consegue extrair da mesma coisa. Essa é uma das belezas do conhecimento. Mesmo que você passe muito tempo sem aprender uma ementa nova de física, por exemplo, com o passar do tempo, você vai perceber que você sempre consegue fazer um pouco mais de coisa com a mesma ementa que você tinha aprendido antes. Por quê? Porque você vai adquirindo maturidade, você vai entendendo ali os mecanismos por trás da coisa. E maturidade de conhecimento você só adquire com o tempo. E por que eu estou falando de maturidade de conhecimento? Porque a falta dela pode nos induzir ao erro quando a gente tenta estudar alguma coisa mais profunda. Para exemplificar isso, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo ao longo do curso. Quando eu estava ali no meu quarto, quinto período, eu descobri a existência da mecânica lagrangiana, certo? Da mecânica analítica, que é uma área maravilhosa na física, certo? Se você nunca ouviu falar, vale a pena dar uma pesquisada, né? Claro, se você gosta de física. Enfim, é a base da física teórica, é a base da mecânica quântica, ela tem um papel primordial na física teórica. E aí, quando eu estava pesquisando referência, né, como é que eu ia estudar a mecânica analítica, eu acabei me deparando com três fatores que eu achei muito positivos na época. O primeiro deles é que eu tinha visto toda a ementa de mecânica, certo? Eu tinha conhecimento, no quesito ementa, de cálculo e mecânica para eu poder aprender mecânica analítica. Então eu falei, ó, beleza, os pré-requisitos, né, formais eu tenho. Segundo ponto positivo é que nós temos um maravilhoso livro de mecânica analítica nacional, escrito pelo nosso queridíssimo Nivaldo Lemos, certo? Da UF. Se você não conhece, é esse livro daqui que eu estou deixando aqui do lado, ele é bem famoso, é maravilhoso esse livro. E o terceiro ponto positivo é que o Nivaldo tem as aulas gravadas, certo? Se você joga no YouTube Mecânica Analítica UF, você vai ter ali uma sequência de videoaulas do próprio Nivaldo dando o curso de Mecânica Analítica. Aí eu falei, beleza, se eu já tenho os conhecimentos necessários, eu vou começar a estudar esse trem. E aí qual foi o resultado? Enquanto eu estava estudando, ficou claro que realmente eu sabia a ementa de mecânica e a ementa de cálculo necessário, mas eu não tinha maturidade nenhuma para entender aquilo. O assunto de mecânica analítica chegou um momento que estava muito difícil absorver alguma coisa. Eu estava gastando muito tempo, eu estava me esforçando demais para tentar aprender uma coisa que eu não estava aprendendo direito. Eu consegui, claro, pegar uma intuição, uma outra de algumas coisas, de alguns detalhes de mecânica analítica, mas eu não consegui realmente ter um aprendizado, uma real compreensão daquele assunto. Ficou pendente e eu fiquei por muito tempo do meu curso achando que mecânica analítica era uma coisa de outro mundo. Era uma coisa muito difícil, muito impossível, que eu só ia aprender muito lá pra frente por uma questão de dificuldade. Por conta disso, dei uma parada nesse meu estudo de mecânica analítica e segui o curso normalmente. Até que no meu último ano de curso, eu tive que estudar mecânica analítica por uma questão de iniciação científica. A questão é que quando eu fui pegar o livro do Nivaldo, né, nesse meu último ano de curso, parecia um outro livro. Diversas passagens do livro que eu tinha achado intragáveis no primeiro contato que eu estava tendo, passaram a ser simples. Eu consegui estudar de forma natural. Eu consegui estudar entendendo as coisas. E aí o estudo realmente rendeu. Agora, tanto na primeira vez que eu tentei estudar mecânica analítica, quanto dessa segunda vez, o conhecimento que eu tinha dos pré-requisitos necessários para estudar mecânica analítica era o mesmo. Tudo que eu aprendi nesse meio do caminho, entre o primeiro e o segundo estudo de mecânica analítica, não era pré-requisito para eu poder entender essa parte, né, essa parte da física. Então por que da primeira vez que eu tentei estudar mecânica analítica, mesmo tendo a ementa necessária, eu não consegui ter um proveito tão bom quanto da segunda? Pela maturidade do conhecimento. A linguagem das coisas vai mudando com o passar do tempo, a forma como os conhecimentos são expostos e a profundidade de alguns tópicos mudam com o passar do tempo. E muitas vezes a gente fica afobado para querer aprender uma física, uma matemática mais sofisticada, e a gente deixa de lado aquela física e aquela matemática mais básica que a gente está vendo no momento. Com a vivência nos estudos, com a consolidação de cada trecho, né, da escadinha do conhecimento, você chega em um assunto lá para frente com muito mais maturidade e muito mais capacidade de entender aquele assunto. Se vocês pegarem a grade de qualquer curso de física, vocês vão ver que tem matéria lá na frente do curso que o pré-requisito é uma matéria lá do início. Então uma matéria, sei lá, que era do sexto, sétimo período, a princípio você poderia puxar no quarto, quinto. Se os pré-requisitos dessas disciplinas estão lá no início do curso, por que elas não são ofertadas em períodos anteriores? Pela maturidade de conhecimento. Maturidade é o pré-requisito de todas as áreas da física e da matemática que está implícito e que as pessoas ignoram. Mas aí, bom, voltando ao início do vídeo. Muita gente que me manda mensagem lá no Instagram me perguntando, né, quais são os caminhos, referências para poder estudar mecânica quântica, para poder estudar relatividade, cálculo, equações diferenciais, eletromagnetismo e tudo. Sempre que a pessoa está no ensino médio, eu sempre falo, não queima a largada. Aproveite e consolide
a mecânica e a matemática do momento que você está aprendendo. A melhor forma de você se sair bem futuramente na universidade, ter uma boa trajetória na física, é consolidando os assuntos que você está trabalhando. Por mais que você tenha ouvido falar que para entender mecânica quântica ou relatividade, você só precisa de certos conhecimentos que você tem, não significa que se você estudar esses assuntos, você vai ter uma real compreensão deles. É muito provável que se você dedicar muito fosfato para poder aprender essas coisas, você vai aprender. Mas você vai gastar um tempo muito grande que você poderia estar usando para poder consolidar a física e a matemática que você está aprendendo no momento. Além disso, uma coisa que eu percebo muito é que muita gente que está no ensino médio gasta uma energia, gasta um fosfato absurdo para querer aprender ali algumas coisas de relatividade restrita, aprende no final de contas, tem alguma noção, mas demora muito para aprender, gasta muita energia, sendo que mais ou menos depois de uns 2, 3 anos, quando a pessoa for ver relatividade na universidade, ela vai ver que tudo que ela aprendeu lá atrás, gastando uma puta energia, ela vai aprender rapidinho lá para frente, porque a maturidade de conhecimento que ela tem já é tal que a compreensão dos assuntos fica quase imediata. Então essa é a minha dica para você que está nessa transição do ensino médio à universidade ou que está no ensino médio e quer aprofundar um pouquinho. Não queima a largada, não passe a carruagem na frente dos bois, certo? Aproveite cada momento, porque a consolidação da física e da matemática do ensino médio é extremamente importante. Grande parte das dificuldades em física e matemática que os alunos têm na graduação, nos cursos de exatas, são reflexo de uma má compreensão da física e da matemática do ensino médio. Às vezes a gente fica muito afobado em aprender coisas novas para não ter dificuldade e a gente despreza a parte básica, que é exatamente o que faria com que nós não tivéssemos dificuldade no futuro. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber notificações dos próximos vídeos. No mais, claro, compartilhe com seus amiguinhos e comente aqui o que você achou, concorda comigo, quais são suas opiniões a respeito, certo? Use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.